qualquer conflito. Vejam essa imagem. Vocês imaginam que seja essa imagem? Essa imagem acontece só uma vez por ano. E hoje, 22 de outubro, só acontece uma vez por ano. Então daí um agradecimento a Deus. E esse agradecimento só com uma salva de palmas por essa oportunidade, por estarmos aqui hoje. E quando se fala em doença, enfermidade, nós estamos falando em um nome. E quando se fala em nome, é uma conveniência, propósito logístico, para conversarmos, para entendermos um pouco mais. Dos nomes, enfermidades neuromusculares, há um desafio diagnóstico importante. O Dr. Roberto Rey vai falar a respeito disto. Por quê? Porque muitas enfermidades, elas são parecidas. Elas são quase iguais. Os sintomas e os sinais, eles refletem doenças diferentes. Mas muitas vezes o mesmo sintoma, o mesmo sinal, aparece em doenças diferentes. E doenças diferentes, às vezes, doenças iguais, às vezes têm sintomas diferentes, sinais diferentes também. Daí a dificuldade no diagnóstico. Falando-se em doenças neuromusculares, nós temos muitas. Dentre elas, aquelas que aparecem com debilidade, com fraqueza. E assim, asta anterior da medula, raiz, nervo, junção neuromuscular, músculo esquelético, são muitas doenças. Dentre elas, da asta anterior, poliomielite, síndrome pós-pólio. Nós estamos falando, portanto, tanto de pólio como de pós-pólio. Crônica de uma negligência. Crônica de uma negligência. E essa crônica, ela começa já há quanto tempo? 1.400 anos antes de Cristo, 3.400 anos atrás. Lá no Egito, quando tem aquela estela mostrando a forma clássica da perna da pólio, do pé da pólio. Depois, passa um pouquinho, aqui nós temos filho de Sete II, ou seja, até os reis têm problemas, e o filho de Sete, pólio também. Só que naquela época já foi feita uma prótese para ele. Isso foi encontrado na tumba dele. Muito tempo se passou. Na Bíblia não tem pólio. Depois, nenhuma outra doença chamada pólio. E aparece no século XVIII. E no século XVIII, quando esse médico britânico, Michael Underwood, ele descreve o quadro clássico típico de poliomielite, ou seja, da atrofia muscular. Mas passam muitos anos. Jean-Martin Charcot, já no século XIX, ele descreve bem poliomielite. E não só ele descreve pólio, como também ele descreve síndrome pós-pólio. Num moço que tivera pólio, ele tivera pólio no braço direito e trabalhava no açougue. Muito tempo descarnando carne, quando ele estava com 20 e poucos anos, uma nova fraqueza muscular apareceu. Era o primeiro caso de pós-pólio descrito, também por esse indivíduo. No século XX, no comecinho, a epidemia. Uma epidemia importante, e essa epidemia fez com que esse indivíduo, Karl Landsteiner, ele identificasse a causa. É um vírus, é uma partícula pequena, que nós começamos e comentamos hoje. 1921, Franklin Delano Roosevelt desenvolve um quadro clínico descrito como pólio. A pergunta é, será que foi pólio realmente? Não importa. A contribuição dele foi espetacular, porque ele viveu com o diagnóstico de pólio e ele fez com que houvesse bastante pesquisa para essa enfermidade, para esta doença. E como que ele pegou? Num banho na Baía do Fundo, no Canadá. Um banho de mar. E nesse banho de mar, as crianças defecavam. E lá ele se contaminou com merda. Mesmo, literalmente. E assim, aquele bichinho que se encontrava, aquela forma fecal, oral, poliomielite. O que a gente conhece hoje. E depois veio uma epidemia. Crianças com pólio. A sequela motora. As sequelas no mundo todo. Todo mundo.
na Índia, Paquistão, China, Brasil. Aqui uma fotografia muito interessante de dois moços, um moço e uma moça, deixados numa porta no hospital. Crianças pequenininhas. Estão até hoje no mesmo hospital. 60 anos. Os dois. E aqui na Argentina, mesma coisa. Diário Clarim. 6.490 casos, ano 1956. E aquele indivíduo, Franklin Delano Roosevelt, ele trouxe uma contribuição fantástica. Um estímulo de campanhas. A campanha você pode ajudar também. Campanha da marcha. Marcha dos Dimes. 10 centavos de dólar. Eles faziam muita diferença. 10 centavos, mais 10, mais 10. E assim deu 37 milhões de dólares. E esses 37 milhões de dólares, naquela época, permitiu-se o quê? Permitiu-se o vírus cultivado, cultivo do vírus. Permitiu-se identificar os tipos diferentes de vírus. 1, 2 e 3. Permitiu-se cultura de vírus. E permitiu-se vacina. Vacina, aqui nesse momento, com Salk. Jonas Salk. Campanha feita nos Estados Unidos, filas de pessoas para receberem a vacina intramuscular. E cada pessoa que recebia a vacina ganhava um certificado. Certificado de vacinação. Vacina funcionou. E aqui um indivíduo num pulmão de aço, vocês estão vendo, e o jornal, a vacina triunfa, a polio agora poderá ser controlada. Ao mesmo tempo, outro indivíduo, Albert Sabin, ele também fazendo as suas pesquisas, só que de uma forma pouco diferente. Em vez do vírus morto, era o vírus atenuado, menos agressivo. E assim poderia ser dado por boca, pela gotinha, a gota que salva. E essa gotinha que salva foi para o mundo todo, para o Brasil, para a Argentina, e a vacuna, ela veio para ficar. Desta forma, a vacina, quando ela entra, a vacuna, quando ela entra, modifica completamente essa história. Morriam de paralisia infantil 1.000 crianças por dia, 1956. Aproximadamente 350 mil crianças ao ano tinham poliomielite. Então vejam só a grande contribuição que deu esse indivíduo chamado Franklin Delano Roosevelt. 1974, ainda muita polio. O Rotary entra nessa briga, no sentido de se acabar com a poliomielite no mundo, o Rotary Internacional. 1988, tudo que em vermelho tinha polio, depois foi ficando menos vermelho, e ainda há 2 países vermelhos, que nós precisamos deixá-los verde e amarelo. Ou seja, da esperança, a cor da esperança. Esse vírus, ele compromete o corno anterior, a asta anterior da medula. Nós temos uma célula no corno anterior, seu prolongamento, as fibras musculares, outra célula, corno anterior. E o vírus da polio pode matar todos eles. Fraqueza absoluta. Pode matar um, não tem fraqueza. Matando 2, fraqueza. 3, absoluta. E quando morre o neurônio, ele morrendo, seu prolongamento morre e a fibra muscular fica atrófica. Atrofia, atrofia, atrofia. Atrofia muscular. É isso que a gente vê na atrofia muscular. Quando se faz a biópsia, atrofia muscular. É da fraqueza. E a fraqueza vai depender da quantidade de neurônio morto. A fraqueza vai depender da vitalidade do neurônio sobrevivente, da força do neurônio sobrevivente. Se o neurônio sobrevivente estiver forte, ele brota. Ele brota para as fibras musculares que estão fracas, que estão atróficas. Ele brota. Ele tem 400 fibras, o normal. Se ele for forte, 800, 1.200, 1.600, 2.000, não mais. E esse neurônio, ele brota e a pessoa recupera.
mas fica com a sequela, dependente do grau de comprometimento. Atrofia, atrofia, às vezes atrofia, 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 às vezes atrofia, dificuldade respiratória. Onde tiver o comprometimento, geralmente perna, porque é vírus intestinal. Mas há pessoas que têm um problema, braço, abdômen, tórax, para respirar. Cada 10 com problema de polimotor, 1 tinha problema respiratório, dificuldade respiratória. E quando tem muito comprometimento, muita atrofia. E para melhorar, reabilitação, recuperação, fisioterapia, atividade motora. E assim aquele neurônio, ele brota. E ele brotando, melhora. Aquela atrofia melhorou. Mas o neurônio está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando, está trabalhando. E essa pessoa assume funções, atividades. Muitas se tornam expoentes. Imperador Cláudio, ele teve pólio. Marcha claudicante, vem daí. Arthur Clarke, Donna Sutherland, Francis Ford Coppola, Franklin Delano Roosevelt, Frida Kahlo, aquela pintora mexicana maravilhosa, espetacular. E esses indivíduos, eles passam a ser Hércules, fortes, Atlas, carregam o mundo nas costas. Casam-se, carrega o marido. É verdade? O Jogo Pan-Americano Rio de Janeiro, 2007. Olimpíada 2016. O que nós tínhamos em comum? Quase 30% dos atletas, pólio. Ou seja, atividade motora. E essas pessoas, com o tempo, começam a se queixar. Vejam as queixas de vocês. E uma das queixas, eu estava estável, sem problema. Eu estava acostumado com minha sequela. De repente, mais fraco, fatigado, degrau mais alto, distância maior. O que está acontecendo? E assim começaram a chegar umas pessoas para mim. E essas pessoas contando que elas estavam apresentando uma fraqueza antes da terceira idade, antes dos 60 anos. E o que é essa fraqueza? O que é essa debilidade? O que é esse problema? Estudei 52 pacientes, inicialmente, 2002. O que estava acontecendo com eles? Eles tinham uma nova fraqueza. 52 pacientes com poliomielite. Destes, 68% uma nova fraqueza. E desses com nova fraqueza, eles tinham outros problemas também. Passou em médico? Já. Quais os diagnósticos? Principalmente depressão. Está depressivo. Mas será que realmente eles estavam depressivos? Então eu estudei só aqueles com fraqueza nova, com debilidade nova. E estes com debilidade nova eram pessoas poderosas. Pessoas que seguiam as orientações. Pessoas que consideravam que o estado de saúde era bueno, que se alimentavam sanamente, que eram abstêmios, em média 12 anos de estudo, trabalhavam e não pediam ajuda. Portanto, não podia ser depressão. Tinha necessidade de procurar uma outra explicação. Onde é que estava a explicação? No neurônio. Neurônio trabalhando. Dias, meses, anos. Trabalham e de repente começa a perder o contato. E assim a nova fraqueza. Ou, trabalhando, ele não consegue mais 1.600 fibras. Perde 10, 50, 100, 200. E assim o degrau fica mais alto, mais difícil para fazer atividade. Uma nova fraqueza aparece por essa situação de cansaço, de
fatiga do neurônio. Uma nova debilidade se instala, às vezes com nova atrofia e uma fatiga excessiva que se instala. Junto com a nova fraqueza, dor. Dor articular, dor muscular. Junto, intolerância ao frio, especialmente cá em Argentina. Muito difícil no inverno. Inverno difícil, muito difícil. Alteração respiratória, dificuldade respiratória, cansaço respiratório, especialmente ao dormir. Acorda de noite, a apneia. Além disto, da apneia, movimentos periódicos das pernas. Além disto, síndrome das pernas inquietas. Quem tem perna inquieta aqui? Bastante. 40% das pessoas com pólio. Quem tem apneia de sono? 30% das pessoas com pólio, com apneia. Faz parte do quadro da pólio. Atrapalha sonho, atrapalha dormir, que aparece. Disfagia, deglução comprometida, muito frequente. Quem engasga aqui? 40%. Bastante. Mais que a população. Portanto, coma, mas não fale. Comer sem falar. Ou falar sem comer. Que é o melhor que aparece. Mais um detalhe. Eu trabalho com doenças neuromusculares, com enfermidades neuromusculares, com esclerose lateral amiotrófica. Esclerose lateral amiotrófica é uma enfermidade progressiva, 3 anos e meio, do começo do sintoma à morte. E algumas pessoas procuram-me porque tenho ela. Por quê? Debilidade, atrofia. Nazaré. Nazaré, cadê Nazaré? Está lá. Maria Nazaré. E ela vai ao ambulatório falando que ela tem ela. Por quê? Porque tenho atrofia muscular na perna. Mas era algo diferente. Não parecia que era uma debilidade recente, que era um problema antigo. Nazaré tem fotografia? Aí ela trouxe uma fotografia. Nazaré, você teve pólio. A pequenininha é essa aqui, ó. Então, você teve pólio. Mas como? Teve. Quantas aqui que vão em consulta? Quantas pessoas que descobrem pólio lá atrás, depois passa despercebido a poliomielite. Só que a Nazaré, eu estou com fraqueza muscular. A fraqueza da pós-pólio. Síndrome pós-pólio que aparece. E o diagnóstico da síndrome pós-pólio é aquele diagnóstico onde a pessoa teve pólio, sequela, estável, anos depois, nova fraqueza, junto com outros sintomas. E precisamos fazer diagnóstico que teve pólio. E precisamos excluir outros diagnósticos. Como que eu excluo? Com exame clínico, com exame subsidiário. Dentre eles, eletroneuromiografia bem feita. É muito importante. Imagem, ressonância, exames de sangue, laboratório, exames de sono, por exemplo, para eu dar o diagnóstico de pós-pólio. Agora, as pessoas que tiveram pólio, elas têm uma característica. Se cair, se levante. Se cair, não peçam ajuda. Tem que trabalhar, tem que estudar. Não pode ser bom, tem que ser o melhor. E essas pessoas entraram no mercado de trabalho. Só que após pólio se instala fadiga, fraqueza, cansaço para trabalhar, e passa no médico, depressão, passa no médico, louca, bipolar, que aparece, sedentarismo, preguiça, que aparece, ou seja, não tinha nome. Naquele livro de classificação internacional de doença não tem pós-pólio. Não tem explicação para ela. E onde é que está o problema? O problema está no próprio neurônio. O neurônio